E se eu te dissesse que alguns dos maiores heróis da história não eram humanos? A gente já ouviu falar de soldados corajosos, de pessoas que salvaram vidas e de figuras que mudaram o curso da história. Mas nesse vídeo, os protagonistas têm penas, pelos, patas e histórias tão absurdas que parecem um roteiro de filme. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Bruce e hoje eu vou te apresentar 5 animais reais que fizeram coisas que muitos humanos nunca fariam. Fica até o final porque o número 4 vai partir seu coração. E é um aviso. Você provavelmente ainda não é inscrito no meu canal, que é novo. Então se inscreve aí que daqui pra frente temos muito mais vídeos legais como esse. Então vamos conferir os animais fantásticos que eu trouxe pra vocês hoje. E o primeiro deles é o Cher Ami, o pombo que voou morto. É outubro de 1918, Primeira Guerra Mundial, uma floresta escura na França. 550 soldados americanos completamente cercados por tropas alemãs. Sem comida, sem munição e sem como pedir ajuda. E pior, a própria artilharia americana estava bombardeando aquela área por engano. O major da tropa, o Major Whittlesey, tinha tentado mandar 2 pombos com mensagens pedindo socorro para que ajudassem a tropa, porém sem sucesso, porque esses pombos foram abatidos logo que voaram pelo exército alemão. Sobrou apenas um, o astro da história, Cher Ami. A mensagem foi amarrada na pata do pombo e ele foi lançado. Cher Ami levou um tiro no peito e caiu. Os soldados todos perderam a esperança, mas do nada, o pombo levantou e voou. E agora vem, meus amigos, 40 quilômetros, 30 minutos, com um olho cego. Meu Deus. E o mais interessante é que mesmo com o peito perfurado, um olho cego, a pata pendurada, ele conseguiu chegar à base americana, onde eles cessaram o bombardeio por causa da mensagem do pombo e conseguiram dos 550 resgatar 194 soldados combatentes. O pombo Cher Ami recebeu a Croix de Guerre. Não sei se é assim que se fala, mas tomara que seja. A maior honraria militar francesa. Seu corpo foi empalhado e está no Museu Smithsonian até hoje. E ainda tem um detalhe curioso. Desde aquela época, todos acreditavam que Cher Ami era um pombo fêmea. Mas, décadas depois, foi feito um teste de DNA e descobriram que Cher Ami era um pombo macho. Irrelevante para a história, mas com certeza é uma história incrível. Imagina sua vida depender de um pombo e ser salvo pelo pombo, pombo zumbi, pombo que andou, voou, despedaçado. Você tá doido, rapaz, imagina só. Mas vamos para o animal número 2, Wojtek. O urso que virou cabo do exército polonês. 1942, Irã. Um grupo de soldados poloneses estava atravessando o país quando encontrou um menino com um filhote de urso órfão. A mãe tinha sido abatida por caçadores. O menino topou trocar o filhote por comida. Os soldados toparam e esse foi o início de uma grande e maravilhosa amizade, uma grande jornada e uma das histórias mais absurdas da Segunda Guerra Mundial. O filhote foi batizado de Wojtek, que significa guerreiro feliz. Ele cresceu dentro do acampamento militar. Ele dormia nas tendas com os soldados, batia continência, tomava cerveja, comia cigarros e lutava de brincadeira com os companheiros. Em certa ocasião, a unidade teve que se mover até a Itália e o porto recusou que o urso entrasse na embarcação. Então pensaram, como podemos fazer para levar nosso companheiro conosco? Foi aí que os soldados tiveram uma brilhante ideia e o urso foi alistado oficialmente no exército polonês. É isso aí que você tá ouvindo aí. O urso foi alistado oficialmente no exército polonês. Wojtek ganhou patente de soldado raso, número de serviço e carteira de pagamento. Uma das histórias conta que na Batalha de Monte Cassino, uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra, Wojtek viu seus companheiros carregando caixas pesadas de munição. E então ajudou a carregar as caixas. Cara, imagina isso. Imagina um urso que já é militar, um urso carregando as munições, cara. Que absurdo isso. Um urso de 1,83 m, carregando caixas de artilharia pesada, sozinho e com disciplina. A imagem de Wojtek carregando um míssil pesado virou a imagem emblema oficial do 22º Batalhão de Artilharia polonês. Essa imagem existe até hoje, em estátuas, em emblemas, em medalhas, ele tá lá eternizado. E que fim teve o Wojtek? O urso Wojtek, após a guerra, foi enviado para o zoológico em Edimburgo, na Escócia, onde viveu
viveu até 1963. Veteranos poloneses visitavam ele regularmente e jogavam cigarros para ele, como nos velhos tempos. Imagina o urso, cara, lutando na guerra. Não, e o que me quebra mais é a imagem do urso brigando com os caras, treinando. Mas chega de falar de ursos e vamos falar de gatinhos. Vamos para o animal número 3. Tama, a gata que salvou uma ferrovia inteira. Japão. 2006. A ferrovia elétrica Wakayama estava à beira de uma falência. Com poucos passageiros e dívidas crescentes, a ferroviária decidiu demitir quase todos os funcionários das estações e considerou encerrar a linha. Foi quando uma gata de rua chamada Tama entrou em cena. Tama vivia perto da estação local de Kishi há muitos anos, onde era alimentada por um dono de mercearia local. O presidente da ferrovia naquela época, que chegava todos os dias e via sempre a gatinha ali passeando pela estação, teve uma ideia genial. Falou, eu vou transformar esse gato em chefe da ferrovia. É isso aí que ele fez. Pois é. Em janeiro de 2007, Tama recebeu um chapéu. Em janeiro de 2007, Tama recebeu um chapéu oficial, uma mesa de trabalho e uma missão: cumprimentar os passageiros. E por incrível que pareça, no primeiro mês, o número de passageiros subiu 17%. Subiu! Turistas do Japão todo começaram a visitar a ferrovia apenas para conhecer a gatinha chefe da estação. Um estudo da Universidade de Kansai calculou que entre 2007 e 2015, só a presença de Tama conseguiu movimentar mais de 1 bilhão de ienes na economia local, que equivale mais ou menos em torno de 39 milhões de reais. Então, Tama cresceu na empresa. Ela foi promovida a supergerente e depois a diretora operacional. E era a única executiva feminina da ferroviária. Quando Tama morreu em 2015, mais de 3 mil pessoas foram até o seu funeral prestar as condolências. Então, o chefe da estação a nomeou de deusa da ferrovia. O japonês tem uns negócios diferentes, né, mano? Hoje, a linhagem dos chefes felinos continua existindo, porque outras gatas foram colocadas no lugar de Tama para assumir o cargo. E agora, prepara seu coraçãozinho que a gente vai falar de Hachiko, o cachorro que esperou seu dono por 10 anos. Tóquio, 1924. O professor Hide Saburo adotou um filhote de Akita e colocou o nome de Hachiko. Todos os dias, Hachiko acompanhava o professor até a estação de Shibuya, onde ele pegava o trem para trabalhar, e todas as tardes voltava para o acompanhar de volta para casa assim que o trem chegava. Essa era a rotina deles sem falta. Todo dia, Hachiko levava o professor até a estação de Shibuya, esperava ele trabalhar, e quando chegava tarde, ele ia lá e procurava o professor, esperava ele sempre no mesmo lugar. Em 1925, o professor teve uma hemorragia cerebral enquanto lecionava, e nesse dia, ele não voltou para casa. Naquele dia, Hachiko foi até a estação, esperou o seu companheiro, mas infelizmente ele não chegou. No dia seguinte, Hachiko voltou para esperar o companheiro, e mais uma vez, ele não estava lá. Hachiko então voltou no dia seguinte, e no seguinte, e no seguinte, e no seguinte, e no seguinte. Por 9 anos, 10 meses e 15 dias, Hachiko voltou até a estação de Shibuya todos os dias para esperar o seu companheiro, que jamais apareceu. Eu falei que ia doer, né? Essa me pegou também um pouquinho, tá? Em 1932, um jornal de nível nacional do Japão publicou a história de Hachiko. O Japão ficou comovido com a história. Milhares de pessoas passavam pela estação apenas para ver o cachorro esperando o dono. Hachiko morreu em março de 1935, com 11 anos e no mesmo lugar onde aguardou o seu dono até o último dia de sua vida. Rapaz, tá o momento. Ai, Deus. E agora, para dar aquela quebrada de gelo, vamos para o animal número 5. Clay Henry, a cabra que foi eleita prefeito de uma cidade 3 vezes, sabe? Depois de uma dessa do cão. Essa história desenrola na pequena cidade de Lajitas, no deserto do Texas, próximo ao México, onde aconteceu de, por uma brincadeira política, candidataram uma cabra a ser prefeita. E por incrível que pareça, a cabra ganhou a eleição. A cabra Clay Henry não ficou famosa apenas por ser prefeita, mas também por ser bebedora de cerveja. A cabra era pinguça. Para o mundo que eu quero descer, cara. A cabra era pinguça. A cabra era pinguça. Microfone, a cabra era pinguça. Durante algum tempo, a cabra Clay Henry foi prefeita da cidadezinha de Lajitas. O mais impressionante é que depois que a cabra chegou a falecer, o seu mandato foi passado para seu filho, Clay Henry Jr.
E depois para seu neto, Clã Henry Neto, sendo seguida de Clã Henry III. Meu Deus, que doideira. E convenhamos que a cabra Clã Henry talvez tenha feito até um mandato melhor do que alguns humanos tenham feito. Porque pesquisando, dava pra ver que a cabra Clã Henry até cumprimentava os viajantes que passavam pela cidade. Coisas que eu nunca vi alguns políticos fazendo, né? 5 animais, 5 histórias completamente surreais. Às vezes a gente passa a vida imaginando que tem coisas que somente humanos podem fazer, mas os animais parecem que dão bem conta do assunto, né? Olha, eu vou falar a verdade pra vocês, eu acho que eu gostei mais do urso. Bom, deixa nos comentários aí o qual animal você gostou mais. Se de alguma maneira esse vídeo te surpreendeu, te tirou um risinho ou te contou algo que você não sabia, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque os próximos vídeos vão ser dessa mesma maneira, descontraídos, divertidos e curiosos para vocês. Mais uma vez eu quero te agradecer por estar comigo e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!